Também tivemos problemas, né, no oeste de Santa Catarina, na cidade de Itapiranga. Uma microexplosão provocou temporais com fortes rajadas de vento, mais de 80 km por hora. 2 pessoas morreram por causa da queda de árvores. Uma vítima é da cidade de Palmitos e a outra foi encontrada na divisa entre Palmitos e Caibi. A gente vai falar agora com a Luísa Cardoso Costa para saber como é que fica o tempo em todo o Brasil, não só no sul do país também. Os alertas dados, né, Luísa, infelizmente, né, aconteceram. A gente falou desse temporal a semana inteira passada, né, todos os dias atualizando. Então a pergunta, acho que mais importante agora é se essa chuva forte continua, se o sistema perdeu força e mais também para explicar aqui para quem nos assiste a diferença entre tornado e microexplosão, né? Qual que é o potencial de destruição? Queria que você desse algumas explicações para a gente. Bem-vinda. Boa tarde, Pri. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. De fato, é uma situação complicada, né, que ocasionaram bastante transtornos na região sul do Brasil. Começando pela explicação do que é cada um dos sistemas, né? A microexplosão, ela se dá a partir de uma cumulus nimbus, que a gente chama, que é aquela nuvem de tempestade que acontece de maneira vertical. Então, ela forma ali toda aquela umidade, também tem muita ventania, né, que acontece junto com isso. No final de semana, o que a gente teve? Além da frente fria, tinha um cavado sobre o Paraguai e outros sistemas atuando em áreas próximas do sul do país. Então, não foi só a frente fria que causou toda essa ventania. Então, de novo, né, a microexplosão, ela vem a partir de uma cumulonimbus, que está uma nuvem vertical, e a partir dessa base, ela joga vento de maneira vertical também, ela continua esse vento. Já o tornado é a mesma nuvem, também é a cumulonimbus, só que o vento vem de maneira de funil. E ela atinge também, o tornado atinge mais áreas, né? A microexplosão fica consolidada ali num menor território. Mas ambos são capazes de trazer Sim. esses transtornos que a gente viu. O eucalipto prejudicado, que foi o caso, né, do Rio Grande do Sul com o tornado. Vocês viram nas imagens que a destruição do Rio Grande do Sul até foi maior do que a de Santa Catarina, que é justamente por isso. O tornado tem essa capacidade maior até do que em relação à microexplosão. E tem um tempo certo até para a gente poder avaliar uma coisa ou outra, dependendo de como é a destruição, se a gente tem galho retorcido que é tornado ou não. E essa história da microexplosão, né, até eu lembro de uma explicação de um meteorologista, né, já conversei com muitos, né, Luiz? Então, assim, a gente lembra sempre que me marcou que é isso, é como se despejasse um jato de vento diretamente para o solo, né? Como se você pegasse um copo d'água e jogasse daquela sensação de você jogar água assim, a água espalhar. É a mesma coisa da microexplosão, né? Que é uma característica diferente, mas ambos os eventos que trazem muitos transtornos, né? E no caso desse, por isso que é tão importante seguir a recomendação da Defesa Civil em ficar em casa, né? Num caso de vento forte, um dia de temporal, porque às vezes você vai se deslocar, fazer alguma coisa, aí acontece isso, né? Você vê esses 2 óbitos, infelizmente, por conta de quedas de árvores. Então, para a pessoa procurar sempre um local seguro quando tiver alerta de chuva forte. Mas agora o sistema já perdeu força, né? Já perdeu força. Essa frente fria, ela se deslocou ao longo do final de semana em direção ao sudeste e a gente vê que agora, ó, já está em alto mar, então se deslocou mesmo. O que deixa para trás agora é o frio, né? Olha aqui, a gente está de gola alta, calça, enfim, tirando o casaco do armário porque agora vai precisar sim nesses próximos dias. Mas analisando então em relação à chuva, não temos mais condição. Boa parte do sul do Brasil e também algumas áreas do interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, devem ter um dia de tempo aberto, poucas nuvens, né? Aquele sol brilhando no céu, principalmente no sul, que não deve ter muita nebulosidade. Já em relação às áreas do Espírito Santo e sul da Bahia, é onde essa frente fria deixa instabilidades ainda no decorrer desta segunda-feira, tem condição para chuva à tarde e também à noite. As áreas do norte do país seguem sob influência da Zecite, que é a zona de convergência intertropical, que ainda provoca essas pancadas mais frequentes. Essa região que está com um azul um pouco mais escuro significa que o céu fica encoberto e tem condição de chuva a qualquer momento.
Agora, falando em temperaturas, ainda na tarde de hoje, como eu comentei, olha só, a temperatura não sobe muito onde a frente fria passou. Então, máxima de 20 graus apenas aqui na capital paulista, 24 em Porto Alegre e 25 em Belo Horizonte. Já na metade norte do Brasil, aí sim as temperaturas continuam bastante elevadas. Além disso, o que podemos esperar de chuva para esses próximos 5 dias? Principalmente o centro-sul brasileiro, as áreas mais centrais e o Mato Piba ainda vão seguir mais secos. Então, favorece o avanço com os trabalhos em campo. O que significa isso, né? Colheita do arroz no Rio Grande do Sul, os manejos de feijão, tanto primeira safra, mas principalmente a segunda safra, que agora está mais em desenvolvimento no Paraná. A colheita do café no sul de Minas, no Paraná também. E o manejo do milho segunda safra, principalmente nas áreas do centro-oeste. Olhando um período ainda um pouco mais para frente, a gente já vê que muda um pouco a situação. O sul do Brasil volta a receber uma chuva, mas de maneira isolada, não é muito regular essa frequência da chuva e também o volume acumulado não é tão expressivo. A gente espera no máximo 60 milímetros para as áreas que estão mais centrais ali do Rio Grande do Sul, a região também próxima da costa de Santa Catarina. Agora, o Nordeste, é bom a gente enfatizar que as áreas do Mato Piba, o norte de Minas também, não devem ter chuva frequente mais, pelo menos até o próximo semestre. O Arthur já estava até comentando isso aqui, né, Pri? E, de fato, os modelos vão se confirmando. A gente não tem pancadas expressivas para as áreas que tanto precisam de água, que tem muitas cidades em situação de emergência. E, em contrapartida, a região da costa leste e também da costa norte devem ter pancadas mais frequentes. E tempo completamente aberto, mais no Brasil Central, né, Heloísa? Exatamente.